Nem preciso falar, né? Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Um dia sempre especial para mim, eu sei que para cada um de vocês. Quando nós nos encontramos aqui, podemos nessa experiência desenvolver aquilo que está acontecendo assim e precioso. É a nossa amizade sendo desenvolvida. O reino de Deus é um reino de amigos e é bom poder construir essa jornada de amizade com cada um de vocês. Um dia especial exige sempre uma reflexão e um pensamento também especial, né? E eu quero conversar com vocês a respeito de algumas importâncias do nosso caminhar. Essa caminhada espiritual que estamos desenvolvendo, existem alguns fatores que são importantes para que a gente amadureça, fortaleça, se capacite, né, cada vez mais para fazer aquilo que Deus sonhou real em nossas vidas. Então, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Você que nos acompanha pela internet, você também é muito bem-vindo e bem-vinda. Você possa reservar esse tempo para reflexão, para estudo, para compreensão daquilo que o Senhor deseja para nós. Todos aqui, juntos, possamos aprender com o Senhor e fazer com que esse aprendizado seja prática no nosso cotidiano. O texto que nós vamos ler fala da produção de vida de Deus na vida das pessoas. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, conhecido por nós, e principalmente esse capítulo 37, onde é relatado para nós algumas informações incríveis dentro do ponto de vista da visitação de Deus para uma pessoa, especialmente Ezequiel, um profeta. Os profetas são chamados para alertar o povo, conduzir o povo, ensinar o povo. Ele tem sobre si responsabilidades diante de Deus para desenvolver o cuidado para as pessoas. Essa é uma responsabilidade muito grande. Jesus foi um grande profeta na história. E é interessante perceber também essa característica do profeta como pastor, como gente que cuida e gente que prepara caminho. Qual que é a função do pastor? Em primeiro momento as pessoas vão responder, cuidar das ovelhas, né? Mas a função do pastor real é cuidar do pasto. O nome pastor, a etimologia vem do pasto. Então, a gente precisa cuidar do pasto, ou seja, arar a terra, possibilitar vivência, né, para as pessoas. Então, o bom pastor está no meio de nós, desenvolvendo um lugar, né, um pasto verdejante, né, onde a gente possa ali se alimentar de todos os nutrientes, nos capacitar para a nossa jornada, compreender a vida, o cotidiano e seguir. E Ezequiel teve uma visitação no seu tempo de Deus, onde ele teve uma visão. E eu quero ler com você o capítulo 37, no versículo 4. Ok? Todos acharam? Ezequiel 37, 4 diz assim: Então ele me disse, profetize a esses ossos e digam-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho.
eram os ossos se juntando, osso com osso. Olhei os ossos, foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetize ao espírito, desculpe. Profetize, filho do homem. E ele disse: e assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó divina Ruá, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Ok. Oremos, consagre o seu coração e mente nesse tempo. Te louvamos, Deus. Exaltamos a Ti por esses encontros, por cada um destes abraços, pela oportunidade de estar nesse lugar, pela oportunidade de fazer desse encontro também uma experiência além do tempo e do espaço. Que todo o aprendizado aqui desenvolvido alcance os corações presentes e os que estão distantes. Seja onde for, no lugar onde essas pessoas estiverem. Que a mensagem assim chegue nos corações e transforme essas vidas, dando habilitação para que elas possam produzir o Teu amor, a Tua graça, a Sua manifestação no lugar onde elas estão. Ajuda-nos, nos orienta, esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento. Fazemos isso em nome de Jesus. Imagine que alguém receba um presente, uma planta. Só que ao receber essa planta está seca. Ela está seca e sem folhas, sem vida. Ressecada numa terra árida. Uma terra seca, uma planta seca, sem folhas, desnutrida, com aparência de morta. Ao receber esse presente, o primeiro impacto da pessoa é dizer: isso aqui, que adianta manter, depositar esperança nisso? Jogarei fora. Essa é uma das soluções que podem acontecer numa aparência seca, num ambiente de desnutrição. Mas essa pessoa, quando recebe aquele presente, ela decide cuidar daquela terra. Ela decide colocar adubo naquela terra. Ela decide manipular aquela terra e mais, colocar água, regar aquela terra. E mais, colocar aquela terra em exposição à luz solar, porque é necessária. E sobre todo aquele cuidado, o tempo vai passando e o tempo passa. Porque o tempo requer cuidado, o tempo se desenvolve nos seus processos. Aquela terra, ela é cuidada, ela é nutrida, ela é regada, ela vai para a exposição da luz, ela vai, no tempo, finalmente gerar um broto. Gerar uma nova vida. Gerar a possibilidade de vida onde não aparentemente haveria possibilidades. Um broto se surge e ele se manifesta como uma experiência de renovo para aquele presente recebido. Eu quis contar um pouquinho dessa história, porque a história de Ezequiel, ela é regida de muitas complexidades. Mas ela é simplificada dentro dessa historinha que eu contei. Quando Ezequiel é chamado por Deus para fazer uma missão diante do povo de Israel, tem sobre si uma responsabilidade muito grande, gente,
e extremamente impactante. Isso falo analisando a pessoa de Ezequiel, quando recebe uma mensagem de Deus, a partir de uma epifania, ele teve uma visão, um sonho. Ele estava num vale de ossos secos e ele não via vida naquele lugar. E de repente uma voz sopra na sua consciência e pede para que ele profetize sobre aqueles ossos, para que eles tenham vida. Absurdo. Mas assim ele obedece. Ele profetiza sobre aqueles ossos secos. E aqueles ossos começam a criar tendões, carne, e começam a reviver. Mas ele observa aquela matéria, aquelas pessoas, mas não vê espírito nela. E Deus faz um novo pedido. O primeiro era para que ele profetizasse sobre os ossos. E o segundo pedido de Deus era para que ele profetizasse sobre o espírito. E assim o profeta Elias, como nós lemos, o profeta Ezequiel, como nós lemos, fez a sua profecia. Profetizou sobre aqueles corpos espírito. Profetizou que a divina Ruá impactasse aqueles corpos para que gerasse naquelas pessoas vida. Finalmente, aqueles corpos são vivificados. Ezequiel nos mostra que Deus é Deus. E Deus faz as coisas a partir da sua grandeza. Ele tem essa capacidade criativa de fazer ressurgir do nada vida. Ou ressurgir do nada possibilidades. É Ele que transforma o vale de ossos secos em um coletivo vivificante. É Ele que, ao observar um vale de ossos secos, dá a possibilidade de sobrevida para onde, para nós, aparentemente não tem possibilidades. E esse processo, meus irmãos, ele não depende de uma condição externa. Ele não precisa de uma condição externa perfeita, porque nós estamos falando de uma intervenção do Espírito Santo de Deus que sopra sobre a vida e produz algo extraordinário, onde nós até então observávamos que era irreversível. O Vale dos Ossos Secos, essa epifania, né? Essa experiência onde Deus leva esse profeta para compreender todo o problema que estava sendo identificado no povo de Israel naquele tempo, e uma missão dada a Ezequiel. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas duas questões, né? Porque Ezequiel, primeiro, ele foi chamado para profetizar num cenário desolador. Foi chamado para profetizar sobre ossos secos, que eram representados como um lugar de desesperança. Entende? Então, o vale de ossos secos, ele não é uma realidade. Há muita gente, já vi pregador fazendo pregações equivocadas a respeito do vale dos ossos secos, como se fosse algo real que aconteceu. Não, foi uma visão. Deus mostrou para o profeta, de uma maneira didática, observar o que estava acontecendo com o teu povo. Então, olhar o vale dos ossos secos é compreender como um processo de representação de um lugar de desesperança. E mais também, um lugar de morte espiritual de um povo. Imagina Deus olhar para o seu povo e ver o seu povo como morto espiritualmente. O vale de ossos secos é a observação de Deus, a sua criação, que se afastou dele, se ressecou.
que se colocou na disposição da morte. Eles estavam vivendo uma falsa esperança, estavam sendo enganados ou produzindo enganos, né? Estavam auto-enganados, porque era um tempo em que Israel produzia o seu próprio engano, a sua própria espiritualidade, o seu próprio jeito de se aproximar de Deus, o seu próprio jeito de desenvolver a fé, de produzir fé não naquilo que Deus tinha proporcionado para eles, mas uma fé que eles estavam desenvolvendo a partir de outros deuses, da manipulação de outras esferas de espiritualidades que não era aquela que Deus tinha apresentado para eles, que era uma forma de relação. Eles estavam pirando, fazendo outras formas de espiritualidades que não condiziam, né, com aquilo que Deus realmente estava trazendo para o seu povo. Eles estavam presos nas suas velhas práticas, nas suas velhas manias. Eles estavam também querendo voltar ou até viver uma coisa boa, mas sem desfazer os velhos hábitos. Já a missão de Ezequiel era confrontar essa ilusão que o povo estava vivendo. A missão de Ezequiel era chegar diante do povo de Israel e tentar desfazer toda essa confusão, toda essa compreensão equivocada a respeito do que Deus queria para aquele povo. E ele queria, a partir disso, levar para aquele povo uma mensagem de transformação e de renovação genuína, verdadeira. Mas observe, Ezequiel, como profeta, tinha uma missão, mas dentro da sua missão ele não tinha a liberdade de confortar o coração do povo. Pelo contrário, ele tinha que confrontar o coração do povo. Olha que missão difícil. Porque é fácil a gente confortar o coração, porque nós temos técnicas para isso. Existem possibilidades. Existem tecnologias. Por exemplo, o abraço nos conforta. É uma tecnologia divina, eu costumo dizer. Um beijo, um ósculo sagrado, ele é uma tecnologia divina. Um tempo de qualidade, uma conversa, um café, como a Eula propôs para vocês às quintas-feiras. Dar a Bíblia Sagrada, tomando um cafezinho, batendo um papo, aprendendo, rindo, chorando, né? Desenvolvendo, trocando história, ideias. É maravilhoso. Tecnologias sagradas. Mas Ezequiel não podia usar essas tecnologias. Ele tinha que ter uma conversa franca com o povo. E era uma conversa séria e urgente. Porque o povo estava adoecendo, estava morrendo. É sempre aquela questão assim, olha, se você não tomar esse remedinho aqui, sua vida vai continuar um caos. Você não se colocar à disposição de ir para essa terapia, você vai continuar colhendo esse drama, essa situação ruim. Se você não se abrir para ser ajudado, como a ajuda virá? Era esse tipo de conversa que o profeta tinha que ter com o povo. Conversas difíceis de serem feitas, conversas desagradáveis. O profeta tinha que ir diante do povo com palavras que não eram agradáveis, porque ele queria confrontar as ilusões que estavam sendo produzidas no coração daquele povo. Todas as ilusões, todos os enganos, todas as falsas ideias, todas as irrealidades que foram construídas e desenvolvidas na mente. Palavras que apenas poderiam confirmar a expectativa e o desejo do povo, o profeta não poderia usar, porque ele tinha que ir diante do povo para
representar a voz de Deus como única e verdadeira verdade. A função de um profeta é falar a verdade divina, mesmo que essa verdade seja desconfortável. A função de um profeta é falar a verdade, mesmo que esta verdade seja contrária aos anseios do povo. Deve ser muito difícil ser profeta. E ele precisava guiar aquele povo um profundo reaprendizado espiritual. Precisava conduzir aquele povo. Ezequiel tinha essa missão como profeta. Ele não podia dizer para o povo o que o povo gostaria de ouvir. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu já passei por várias. Estar conversando com uma pessoa e ter que falar algumas coisas que serem ditas. O bom é saber quando a pessoa está preparada para ouvir também. Isso, a pessoa não está preparada. Porque, normalmente, eu não sou muito como Ezequiel, não. Quando a pessoa não está preparada, eu dou uma recuada. E às vezes que eu avancei, a pessoa espanou. Então, às vezes, a gente vai precisar se preparar para ter conversas difíceis. Esse é um desafio para todos nós. Difícil. Mas a gente precisa desenvolver conversas difíceis. Primeiro, o povo, no texto, é apresentado como um povo que desejava voltar para o passado, para o tempo de alegria, de bonança, de paz, mas não queria responsabilidade de mudança. Queria viver em paz, mas não queria se responsabilizar, ou seja, não queria tomar uma atitude para essa transformação e para essa mudança. E Ezequiel chama esse povo para o arrependimento, para a partir daí uma transformação espiritual. Responsabilidade. Não dá para querer viver o tempo de bonança sem tomar uma decisão radical contra aquilo que te envenena, que te machuca, que te maltrata, te violenta. Não dá, você precisa romper com esses processos. O segundo ponto é que, enquanto falsos profetas estavam entrando na mente daquele povo, prometendo para eles uma prosperidade imediata, o profeta Ezequiel estava alertando eles que a restauração só viria após uma mudança de coração. Onde está o seu coração? É onde está a sua riqueza. E essa capacidade de examinar o nosso coração e saber o que de fato é importante para mim. O que é relevante para a minha vida? Para o povo era a prosperidade imediata, rápida. E os profetas, os falsos profetas, aproveitavam dessa fragilidade para produzir ilusões. Gente carente, desejando enriquecer de maneira rápida, caindo nas ilusões dos falsos profetas. É interessante que essas coisas só aconteciam no tempo de Ezequiel, né, Jefferson? Ainda bem que nesse tempo não acontece, né? Deixa abaixo. Então, enquanto os falsos profetas se apresentam em diversas plataformas, estão em todos, eles são plurais. Eles são plurais. E eles enganam o povo a partir da sua fragilidade de compreensão da realidade, a partir dos seus desejos. E o profeta Ezequiel tem essa missão de fazer com que essas pessoas organizem as suas emoções, as suas intenções e mudem o curso dos desejos do seu coração. Onde é que está o seu coração? Cuidado que você vai ser roubado por isso. E os cães ladram.
Por fim, ele confronta também o pecado do povo, afirmando que Deus exigia deles pureza. Pureza antes de qualquer bênção. Não é o contrário. Não é bênção depois da pureza. Não, é pureza de coração. E pureza de coração, meus irmãos, esse cenário do pecado que eu estou falando, é a capacidade da gente ser generoso. É a capacidade da gente ser amoroso. É a capacidade da gente conseguir dialogar com pessoas de diferentes campos e espectros e ter uma escuta ativa, uma capacidade de compreender o que o outro está dizendo, o que o outro está narrando. E ainda que seja mais absurda essa narrativa, tentar entender de onde vem, quais são as suas intencionalidades, quais são os seus anseios. Porque há pessoas também que atravessam a nossa vida, deixam a gente numa situação extremamente incômoda, mas tudo isso acontece porque não são problemas nossos. Não é um problema seu, é um problema do outro. Que não conseguiu ainda se resolver no seu caos. Não fiquem chateados com essas pessoas, não. Porque elas são passíveis de cura. Ainda que diante de você se apresente uma pessoa vale de ossos secos, entenda que Deus pode usar a sua vida para profetizar sobre ela. Vida de Deus. E o profeta estava nesse processo. Deus exigia pureza antes de qualquer bênção, mesmo que isso deixassem as pessoas confortáveis. Então, quando nós enfrentamos dificuldades, nós passamos por muitas fases, mas duas fases correm relevante. É que a primeira é essa fase de negação. Quando a gente passa por um processo complicado, difícil, a primeira coisa que a gente faz é negar os fatos, negar a realidade. E o que Deus não quer que a gente faça é que a gente negue a realidade. Pelo contrário, Deus quer que nós nos levantemos para enfrentar a dificuldade. Não é passar por um processo e falar, não, eu não quero viver isso e começar a criar outros dispositivos que te tirem da realidade. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você enfrente. Por exemplo, se há um problema no seu relacionamento de, sei lá, pai e filho, que exige um ajuste, uma conversa, um diálogo, você vai ter que enfrentar isso aí. Ah, meu filho está passando por esse processo, não está sendo bom, eu tenho deixado o tempo passar por essas questões, isso não tem sido nem para mim e nem para essa criança. E aí, você vai conversar quando? Vai resolver essa parada quando? Você vai continuar deixando as coisas rolarem até quando? Para quando chegar lá na frente e falar assim, eu não consigo controlar as coisas. E começar a responsabilizar, passar adiante a culpa de uma coisa que você poderia chegar e resolver numa conversa franca, num diálogo sincero, num rompimento com questões que não são produtivas, saudáveis. Ezequiel chegando e falando, precisamos falar sobre isso. No seu relacionamento, como está o diálogo? Como está o cuidado um com o outro? Como que vocês têm desenvolvido essa conversa? Como você tem se colocado à disposição da responsabilidade de uma relação? O que você tem feito por ela ou por ele? Elos, sei lá. O que você tem feito para quem para quem te dedicou companhia? E como tem sido feita as suas relações diante dessas? Negação é um perigo. O segundo ponto, desespero. Porque no meio da dor, no meio da dificuldade,
no meio da fragilidade, a gente acaba se concentrando no mal. E aí, é absurdo o que eu vou dizer, mas é uma realidade. Você se apresenta diante de uma pessoa desesperada e você oferece um prato, um alimento saudável. Olha, você precisa se alimentar, você precisa desses nutrientes. Depois que você comer, você vai para pensar aqui, dar revida. Tem gente que vai olhar para esse prato e falar: não vou comer disso não. Isso aí pode ter alguma coisa que vai me matar, vai me matar. Tem alguma coisa aí, tá muito bonito esse prato aí. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que não consegue mais proporcionar o novo para a vida porque está paralisada pelos seus traumas. Não consegue mais observar um pasto verdejante. Porque estão, a palavra da moda, estão engatilhadas. O que é de gatilho? Por conta dos seus traumas. A realidade é que são traumatizadas. E pessoas traumatizadas se mergulham nesse lugar de desespero e não se dão a oportunidade da ajuda. Não se dão também a oportunidade para o novo. E Deus chama essas pessoas para alimentá-las na esperança de reviver, de continuar, de seguir. Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, nos lembra que feliz é o homem que persevera na provação. Olha que interessante. Feliz é a pessoa que persevera mesmo no processo da aprovação, porque depois da aprovação ela receberá a coroa da vida. É a pessoa que persevera em meio à tribulação, à dificuldade, mas ela persevera, não é a pessoa que foge. Não é a pessoa que não se permite. Não é a pessoa que fica reclamando, se queixando, que só tem um olhar para a dificuldade, para o problema, para os erros, está sempre no polo negativo do rolê. É Deus falando: opa, dá uma chance. É Deus falando: deixa eu te alimentar, deixa eu cuidar de você um pouco. Você pode se permitir a essa experiência, a essa possibilidade. É bom para você. E aí, gente, não é uma fala de um charlatão, de um falso profeta. É Deus falando no seu coração. É Deus falando na sua consciência. E você não tem outra voz a ouvir senão Deus na sua consciência. Você não veio aqui para me ouvir, o Rafael falando agora. Você não me veio ouvir, você não veio aqui para ouvir o Rafael, você não deve vir aqui para ouvir a Fernanda, você não deve vir aqui para ouvir o Ed René Kivitz, você não deve vir aqui para ouvir o Felipe dos Anjos, você tem que vir aqui para ouvir a voz de Deus na sua consciência. Essas pessoas, você ore por elas, para que elas sejam instrumentos de Deus, como voz de Deus na sua consciência, mas cuidado, serve. Porque se nós... As pessoas são frágeis, elas são falhas, são passíveis de erro. Então não observem as pessoas como luzes. Cuidado, não. Pessoas, Deus usa. E assim como Deus usa aquelas pessoas, essas pessoas, Deus usa você também. Você também pode ser esse instrumento, assim como Deus usou Ezequiel. Estou querendo dizer, meus irmãos, que Deus está levantando profetas. Sabe quem são esses profetas e profetisas? Vocês? E por que eu estou dizendo essas coisas? Porque para nós é uma grande responsabilidade ser profeta. Não é fácil ser profeta.
Mas eu sonho com uma comunidade profética. Eu sonho com uma igreja que tem uma voz profética no território onde ela pisa, onde ela chega. Eu sonho com uma igreja que profetiza a vida no meio do caos, no meio da terra seca. E faz transformações significativas na vida de todos que achegam a ela. As provações, elas fazem parte da nossa jornada. Nós precisamos perseverar nas persevere. Porque Deus promoverá no nosso meio todo crescimento, amadurecimento. E eu encerro a minha mensagem de hoje com 2 aprendizados. Aprendizados para a nossa jornada cristã. Deus pergunta para Ezequiel: pode esses ossos secos reviver? E é curiosa a resposta de Ezequiel, porque Ezequiel no versículo 3 vai dizer: eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. Extraordinária essa conversa com Deus. Deus pergunta para o profeta: você acha que esses ossos aqui podem viver? E o profeta falou: sei lá. Você que sabe. E é o seguinte, se você quiser, eu tô aqui para te apoiar. Quem sou eu para não depositar fé naquilo que nasce do teu coração? Deus olhando para nós e nos dando esse aprendizado a partir da postura do próprio profeta, porque o profeta está demonstrando aqui uma profunda dependência de Deus. Isso é lindo. Nessa dependência, o diálogo é bacana, confortável. É Deus falando: olha a situação aí, cara. O que você acha? Acha que é possível reviver? Aí se você for uma pessoa ansiosa, tá, você vai falar: não, de jeito nenhum, não tem como, isso aí não, vocês vão sair tudo seco, aí tudo quebrado, tudo vendo um monte de cinza aí no meio. Não, sem chance. É impossível. A gente atropela, né? Ao invés de ouvir Deus falando: pode ou não pode? Todas as coisas. O Senhor é o Criador, o pode fazer o renovo onde não tem. Pode fazer reviver aquilo que está morto. Então, quando nós profetizamos vida conforme a ordem de Deus, quando nós profetizamos vida conforme a voz de Deus inserida na nossa consciência, transformações profundas acontecem. E aí, de fato, eu estou aqui influenciando vocês a profetizarem em nome de Jesus diante do vale de ossos secos que vocês estão enfrentando. Posso crer nisso? Eu estou diante de profetas? Eu estou diante de profetisas, de homens, mulheres, jovens, que vão se levantar nesse tempo para profetizar em meio ao caos, gerando transformações profundas na sociedade, transformações profundas em si, transformações profundas na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Não importa o quão desesperadora seja a situação, saiba que a palavra de Deus ela tem poder. O último aprendizado, o segundo, o último e não menos importante, é entender a importância de esperar com ação, com agir, esperançar. Insisto nessa palavra, né? Esperançar. Porque a esperança bíblica, ela não é passiva. A esperança bíblica, a esperança em Deus, ela está constantemente soprando vida sobre nós. É a ruá de Deus, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, agindo dentro de nós e nos dando vida, vida abundante.
vida renovada, vida transformada, vida abundante, a vida que nos vem, nos sobrevém, transborda para fora, toca todos que estão à nossa volta. A vida de Deus que nos impacta, Ele nos chama para esperançar. E falo de uma esperança engajada. Uma esperança engajada, como nos ensinou o apóstolo Paulo Freire. O esperançar. Esperançar é o verbo da ação. É o verbo de fazer acontecer. É o verbo que faz a gente. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos agir, nós precisamos confiar em Deus, entendendo que Ele nos conduzirá a cada passo. Cada passo. Assim eu creio e assim eu oro para que você traga esses aprendizados para o seu cotidiano. Na compreensão que somos todos e todas profetas do Senhor. Que o nosso exercer ao tempo e às pessoas produzirá a ressurreição. Lugares inóspitos, secos, aparentemente mortos, quiçá até mortos, Deus fará viver. Amém? Quero orar com você. Digo orar junto. Ezequiel viu aquelas pessoas se levantarem, onde apenas haviam ossos secos, podendo ver finalmente transformação. Sabemos, Deus, diante desse aprendizado, que é de fato necessário esperançar. Nós queremos nos levantar, ver o novo de Deus, o novo que Deus tem para nós, o que está seco, a vida dos nossos irmãos e irmãs, nesta manhã, que nesse dia possa ser. Deus está no meio de nós e Ele é o autor da vida. Ó eterno Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, pela sua manifestação viva e transformadora em nós e através de nós. E assim como aquele vale de ossos secos, nós reconhecemos que muitas vezes nossas vidas se encontram desanimadas, sem esperança, secas por dentro, mas hoje, Senhor, nós queremos confiar no Teu nome, confiar na Sua santa vontade, confiar na Sua santa restauração, nesse processo, Senhor, de desenvolver, Senhor, a Sua graça, o Seu poder e a plenitude de corações. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar a realidade, ajuda-nos, Senhor, a não viver sobre ilusões, ajuda-nos, Senhor, a não sermos enganados por falsas promessas, por falsos profetas, por falsas esperanças, mas a depender totalmente de Ti, todos os nós possamos profetizar vida em meio à morte, esperança no meio do desespero e que nós possamos agir com fé, acreditando que o Senhor está do nosso lado. Confiamos em Ti, Deus. Confiamos em Ti, queremos materializar essa experiência. Ensina-nos, Senhor, a esperançar, a nunca desistir. Ensina-nos, Senhor, a agir segundo a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a agir segundo a santa vontade. Ah, como nós precisamos de Ti, Deus. E assim como foi com Ezequiel, no nosso tempo, se levante
toda a gente. Assim como aquela gente aquele contingente de pessoas ressurgiu do vale, que nós possamos, Senhor, diante das nossas demandas, ressurgir em vida. A maneira como o Senhor nos criou, livres, libertos, transformados em nossas vidas, transformados em nossos afetos, transformados com a nossa família, transformados em tudo ao nosso redor. Em nome de Jesus, Ele que nos dá vida e esperança, por Ele e com Ele e para Ele que nós. Amém. As mãos aos céus. O amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos e todas. Vocês saiam daqui impactados por esse amor, por essa graça, compreendendo que você é, que todos nós somos profetas do Senhor. Trazemos grandes responsabilidades, mas saiba que não são responsabilidades como um peso existencial, pelo contrário. Responsabilidades essas que nos cobram, mas nos vivem, nos transformam, amadurecem. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.